Olá, bom dia de muita alegria a essas mulheres amadas. Hoje, Deus vai trazendo ao nosso coração um devocional, curando as feridas da rejeição. Quando Deus refine o nosso valor. E aí? Como que está esse coração? Como que está essa vida? Como que você tem feito hoje? Quais são essas feridas de rejeição que moram ali dentro? Sem que ninguém vê, que ninguém pergunta, mas você sente essa dor todos os dias. Então hoje Deus quer redefinir a gente, para que a gente possa olhar dentro de nós e compreender o tamanho amor desse Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém, Senhor meu Deus e Pai. A Ti eu rendo graças nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Senhor meu Deus, te damos a liberdade para vir tocar em nosso coração, mostrar, Senhor meu Pai, para cada uma, Paizinho amado, o quanto o Senhor é bom, é maravilhoso, é perfeito. E o quanto nós somos amados por um Deus vivo, por um Deus que vive em espírito dentro de nós. Então, nessa manhã, Senhor Pai, te damos a liberdade para sondar os nossos corações e nos mostrar, trazer a lembrança, situações que possa ter gerado uma rejeição sobre as nossas vidas. Pois não queremos mais isso, queremos sim ser renovadas em espírito, ser renovadas no Senhor. Então, te damos a total liberdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, vou pegando aqui. Então, lá em Gênesis 21, se vocês querem estar abrindo aí também para acompanhar. Do 21, do 14 até o 20, diz assim: No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo, pegou alguns pães e uma vasilha cheia de água e os colocou sobre o ombro de Agar e despediu-se com o menino. Ela saiu andando e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não quero assistir à morte do menino. E ali ficou sentada, chorando amargamente. Mas Deus ouviu a voz do menino e o do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que aconteceu, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Vamos, levante o menino e segure pela mão, porque vou fazer dele um grande povo. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água fora de lá. E foi lá, encheu as vasilhas e deu água ao menino. Deus abençoou o menino e ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã e sua mãe arranjou um casamento para ele com uma mulher da terra do Egito. E aí, eu trago para você nessa manhã uma dor que muitas vezes ninguém vê, mas muda completamente a forma como uma mulher vive. Quem estava vendo a dor de Agar? Ninguém. Ela estava sozinha lá. Mas Deus vê. Porque ali tinha o quê? A dor da rejeição. Talvez alguém nunca tenha dito para você: você não vale nada. Mas basta não ser escolhido. Imagina você em sala de aula, na época de escola,
Quando os amigos vão fazer aqueles grupinhos para fazer as atividades, ah, tem que fazer duplas, ou em trio, a professora diz. Aí uma olha para outra, ah, eu e você, ou já, sempre tem aquela que já faz o grupo e fica uma de fora. Esse não ser escolhida traz uma rejeição. Quando começa uma adolescência, a ser jovem, você conhece um monte de meninos, e aí você às vezes pensa, meu, tem aqueles meninos mais populares da escola que às vezes você pensa em ficar com ele, mas ele não te responde. Você se sente rejeitado. Lá no teu casamento, muitas vezes o teu esposo não compreende você. E não atende às vezes um pedido seu, ou você cria uma expectativa e isso não acontece. Por exemplo, um aniversário que ele não compra um presente, isso traz uma rejeição ao teu coração. E essa rejeição vai tornando várias camadas dentro da gente. Por não ser vista, por não ser valorizada, por ser trocada muitas vezes por situações. E dentro de uma família acontece muitas coisas disso. Às vezes não é intencional, às vezes é. Às vezes acontece, mas às vezes a pessoa faz para acontecer. Então, muitas vezes você se sente rejeitada porque foi comparada. Não, porque isso acontece muito quando você tem 2 filhos e nós mães, temos que cuidar muito. Senão, sem perceber, a gente rejeita um filho do outro numa forma tão rápida que traz o quê? Traz um abandono para a criança, traz uma rejeição porque ela foi comparada. Ela se sente comparada pela irmã, tipo, mais ou menos assim, ó. A sua irmã já comeu tudo. Ela já fez tudo, você ainda não. Tipo, eu tô comparando. Então, eu tô trazendo uma rejeição ali dentro. Ah, porque aquela minha irmã é melhor. Então, como será que era as famílias lá atrás, que tinham 10, 12 irmãos? Como que era essa mãe? Será que tinha abandono dentro dessa família? Será que tinha comparação? Será que tinha algum irmão que se sentia esquecido? Que não era visto? Porque o último irmão era cuidado pelos primeiros? Por que você já parou para pensar por que as mulheres lá no passado tinham tantos filhos? Porque não tinha creche, não tinha escola de educação infantil, onde pode deixar o filho hoje. Tinha o quê? Um irmão que cuidava do outro irmão, para essa mãe fazer as coisas na casa. Então, era uma escadinha, era um atrás do outro. E ali tinha muito abandono, comparação, rejeição, troca, porque um usava a roupa do outro, era sempre assim. E aí? E sem perceber, você começou a construir a sua identidade em cima dessa dor do teu passado. Porque a rejeição, ela não machuca apenas o coração, ela altera a forma como enxergamos a nós mesmos. Ela faz uma alteração na minha identidade. Quando eu pergunto para você quem você é, você consegue responder? Sim? Glória a Deus? Não? Se é não, é porque tudo que eu falei, abandono, rejeição, humilhação, essas feridas mexeram na sua identidade. E aí você não tem clareza em falar quem você é. Quem já sentiu rejeição ou rejeitada em algum momento da sua vida? Talvez pelos pais, em algum relacionamento, por alguma amizade, ou na escola, ou talvez até dentro do ministério da igreja. Talvez você tenha feito de tudo para ser aceita, mas de nenhuma forma você foi. Você acabou até mudando a sua personalidade, mudou o seu jeito, tentou agradar todo mundo. Por quê?
Porque quem carrega a rejeição vive tentando conquistar aquilo que acredita que nunca recebeu, a aceitação. Então, quem tem uma ferida ali dentro do coração de rejeição, ela tenta fazer tudo para ser aceita por todos. E sabe qual é o problema disso? O problema é que você vai se alimentando, que você não é o suficiente, porque a ferida continua aberta e você tenta ser aceita por todos, porque a rejeição doeu muito dentro de você. Mas hoje, com a história de Agar, Deus nos leva até uma mulher aonde estava lá, escondidinha. Agar, ela não era a protagonista da história. Seu filho era. Por quê? Porque ela era uma serva. Ela foi usada, ela foi humilhada, foi envolvida em uma situação que ela não criou. Não foi ela que pediu para se deitar com Abraão, não foi. Imagina só essa cena. Ela sai caminhando pelo deserto, carregando um filho, e ela só tinha um pouco de pão e um pouco de água. E nenhuma direção. Até que a água acabou. Então ela olha para o filho e pensa: acabou. E ela colocou, nesse momento, Ismael debaixo de um arbusto, porque não conseguia suportar vê-lo morrer. E então ela chorou. Talvez esse seja o retrato de muitas mulheres que está vivendo uma vida triste, desanimada, uma vida que muitas vezes não é a sua, que você não pediu para ser dessa forma, mas aconteceu. Porque ninguém pede para ser rejeitado. Mas de alguma forma a rejeição entrou no seu coração. E aí você está, muitas vezes, você continua caminhando nessa vida por fora. Você acorda, você vai trabalhar, você volta para casa, você vive a sua vida, você vai até um mercado, você vai até uma loja, visita um parente, faz um passeio, você continua caminhando. Mas por dentro você já desistiu. Por dentro você já desistiu de caminhar, de andar, de buscar uma nova direção. Mas Deus ouve o choro do menino. Porque Agar achava que estava sozinha, mas Deus estava ouvindo. Ela achava que tinha sido esquecida, mas Deus estava presente. Ela enxergava apenas o deserto, mas Deus enxergava um poço. E isso muda tudo, porque o céu nunca é indiferente às nossas lágrimas. Talvez ninguém tenha visto a sua dor, mas Deus viu e Deus está vendo para você. Talvez ninguém te ouviu no silêncio, mas Deus ouviu. Talvez ninguém tenha percebido suas lágrimas escondidas, ou todas as vezes que você engoliu o choro para que ninguém visse. Mas Deus conhece cada uma delas. A rejeição distorce nossa identidade. A rejeição faz algo muito perigoso em nossa vida. Ela muda a nossa forma de interpretar a vida. Depois que a gente sofre a rejeição, começamos a pensar: eu devo ter feito alguma coisa?
Será que eu fiz alguma coisa que a pessoa me rejeitou? Será que sou eu o problema? Aí começa a vir essas perguntas sobre nós mesmos, se culpando. Será que eu não sou o suficiente? Será que ninguém vai me amar? Será que eu preciso provar o meu valor? E essas frases vêm vindo sobre nós, essas perguntas. Então trabalhamos demais, fazemos demais, agradamos demais, aceitamos demais. Muitas vezes aceitamos relacionamento que nos machucam. Tudo porque temos medo de sermos rejeitadas novamente. Mas percebe uma coisa, a rejeição pode ter acontecido com você, mas ela não define quem você é, porque todos os dias estamos numa mudança constante ao nosso coração e à nossa vida. Sabia que existe uma enorme diferença entre sofrer a rejeição e viver com a identidade de rejeição? Então, a Bíblia diz: então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço. Perceba algo que Deus está fazendo aqui. O poço já existia, ela apenas não conseguia enxergar. É exatamente isso que a dor faz. Ela limita a nossa visão. E é isso que eu trago para você, um pensamento sobre o sol. O sol, ele nasce todos os dias. Todos os dias o sol vai nascer. Depois de 24 horas o sol nasce. Só que tem dias que a gente não vê. Porque ele está lá em cima. E tem muitas camadas até chegar nele. Mas ele está lá. Ele nasceu. Mas a gente não está vendo. Mas todos os dias ele está ali. O poço estava no deserto. Mas o que Agar via era dor, era tristeza, era abandono. O que você tem visto nos dias cinzentos? Nos dias que são nublados? Nos dias que está chovendo? Como que você tem visto esses dias na sua vida? Porque o sol sempre esteve ali. Como que você está olhando para dentro de você? Porque quando nós estamos com uma visão limitada, o que a gente enxerga são os problemas, a perda, o abandono. Mas Deus vai lá e fala: filha, o poço já estava ali. A previsão já estava ali, a provisão já existia. A saída para esse problema já existia, mas Agar não via. Porque ela estava com a sua mente, a sua visão limitada. Então, a sua cura já existe. E Deus te convida a tirar das suas vendas essa visão limitada. O propósito, ele continua existindo, mesmo que você não está acreditando nele. E sabe o que acontece? Você só precisa permitir que o eu cure a sua visão, que o seu eu interior cure a sua visão. Jesus também foi rejeitado. Jesus sabe exatamente o que é rejeição. Ele foi rejeitado pelos homens, traído, abandonado, humilhado, crucificado. E sabe por quê? Para que você nunca mais precisasse viver a rejeição diante de Deus. Na cruz aconteceu uma troca. Jesus recebeu a rejeição e nós recebemos a adoração. Por isso que em Efésios diz que fomos escolhidos antes da fundação do mundo,
Antes que alguém dissesse que você não era o suficiente, Deus já dizia: ela é minha. Você é de Deus. Antes que alguém a abandonasse, Deus já havia decidido adotá-la. Seu valor nunca foi determinado pelas pessoas. Seu valor foi determinado na cruz. E eu pergunto a você nessa manhã: quem tem definido seu valor? As palavras que disseram sobre você, o casamento que não deu certo, a ausência de alguém, os traumas da infância. O que tem definido seu valor hoje? Feche os seus olhos por algum minuto. Lembre de alguma situação que tem te machucado, que você tem se sentido rejeitada. Talvez venha um rosto de alguém que te rejeitou, talvez venha um lugar aonde você passou, que ouve isso, talvez venha uma frase que alguém disse sobre você que gerou essa rejeição. E agora eu convido a você a pegar o que vem em sua mente e a entregar para Jesus. Imagine Deus dizendo a você: filha, eu vi, eu estava lá, eu chorei com você. E hoje eu devolvo a você a identidade que ninguém pode tirar. Respira fundo, porque a rejeição não será mais a última palavra dentro de você. A cura dessa rejeição, ela não acontece quando todas as coisas passam a nos aceitar. Ela acontece quando finalmente acreditamos que já fomos planejados e aceitos pelo Pai, pelo Deus Pai. Foi Deus que me fez, foi Ele que me criou. Eu não preciso mais acertar ou ter que ser aceita pelas pessoas. E essa é a verdadeira liberdade. Você não precisa mais viver mendigando a aprovação das pessoas, se sentir, ter que provar o teu pertencimento a alguém ou ser escolhida por alguém. Você é amada, você já tem um lugar. E hoje Deus não está apenas curando as suas lembranças, Ele está restaurando a sua identidade. E quando sua identidade ela é restaurada, o deserto deixa de ser o fim da história. Porque lá naquele deserto era o fim para o filho e para ela. Porque esse lugar onde você se encontra não é um lugar para você ficar. Deus tem muito mais e Ele já tem a provisão de tudo isso. Basta você clamar e aceitar o quanto Deus te ama. Amém? Então que essas feridas da rejeição saiam do teu coração nessa manhã. Porque essa rejeição não define quem você é. Quem define quem você é o amor de Deus na sua vida. Amém? Amém, Senhor meu Deus e Pai. A Ti rendemos graça nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, entregamos todo esse dia nas Tuas mãos, Pai. Que hoje, durante o dia, a gente possa ter lembranças, situações, pessoas que podem ter trazido essa rejeição para dentro do nosso coração. Mas, Espírito Santo de Deus, eu te dou a total liberdade para trazer clareza em nosso coração. Para trazer cada dia mais discernimento para compreender o que é certo e o que não é. O que é bom para mim, o que é bom para minha família.
E eu decido hoje passar por essa transformação de vida e acessar cada dia mais a bondade de Deus, a perfeita vontade dele. Em nome de Jesus, conduz todas essas mulheres a ter um dia extraordinário. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que esse dia seja um dia extremamente de uma conexão entre você e Deus. Se permita-se ser olhada por esse Deus, porque Ele vai trazer lembranças, situações que você viveu na sua vida que pode ter te afastado da sua identidade. E esse se afastar da sua identidade é você se afastar de Deus. Porque você definiu a sua identidade em cima de situações que você viveu. Amém? Faça desse dia um dia extraordinário, mesmo se o sol não aparecer, porque ele sempre esteve ali. Um beijo e até amanhã. Só alegria.